Voltamos para o nosso programa de hoje, conversando com o professor Zé Murilo de Carvalho. Eu tinha que deixar essa questão, que é uma questão que eu acho, esse papel da classe média hoje no Brasil. Se ela tem essa expressão política, se ela não sei se ela por si, mas como eu falei, citei 64, se ela não foi, de certa forma, jogada contra certos setores, se ela não foi manipulada de certa forma. Me lembro de gente fazendo fila em 64, doando ouro para o bem do Brasil, para tirar o Brasil do buraco em que estava. As pessoas iam fazer fila na frente, no pé das associadas em São Paulo, me lembro. Né? E, aliás, ninguém sabe onde foi o dinheiro daquela campanha, mas isso é outra questão. O que é a classe média, professor Zé Murilo? É um conceito, sem dúvida... Ou as classes médias. Isso já indica que é um conceito fluido. As pessoas falam a classe ou as classes. Realmente é muito fluido. E não é... Você pode tentar defini-lo pelo nível de renda. Aí pega o pessoal do IPEA, pode dizer, olha, acima de determinada... a classe A, B, C dessas do marketing, você pode estabelecer por aí. Outra maneira que eu acho importante é talvez pelo lado da educação. Eu acho que isso aqui é o fator mais importante, a escolaridade das pessoas. No caso brasileiro é muito difícil, porque você tem uma massa também que nem a operária, porque antes salário é operariado, o quê? Algo entre o operariado e a burguesia. Essa camada aí no meio, que meio sem cara e sem... Hoje é muito difícil, porque o que é o operariado hoje no Brasil? Você tem o operariado sindicalizado, que é uma elite do operariado. Essa elite que está nessas CUTs, etc., são ministros do governo. Esse pessoal não é classe média, a meu ver, pelos padrões de consumo, pela educação. Tudo isso é classe média. E essa massa lá embaixo, né? Não são operários também. É uma massa, um povão que não se enquadra nessas divisões também. Daí que quando eu falo um pouco sobre isso, eu prefiro falar digamos, no algo que do Brasil está avançando, está crescendo, independentemente da perda salarial, que eu chamo de opinião pública. É algo também muito difícil de você. Mas ela funciona. Ela funciona via a mídia, via uma série de manifestações, e que, inclusive, constrange deputados. Constrange e força certas decisões. O que motivou aquela reação do deputado Roberto Brant no processo de cassação dele, quando ele comentou, acho no plenário, que os deputados não podiam ficar reféns da opinião pública. Que a opinião pública, na verdade, era... Ele estava, eu acho que estava correto. Quer dizer, você tem a opinião nacional que inclui todo mundo, e que é obviamente complexa, e você tem a opinião pública, que é o pessoal atento, o pessoal crítico, atento, que está crescendo e está criando problemas para os deputados. Já afetou uma sucessão presidencial, abertamente, força a Câmara a tomar certas decisões, e isso, politicamente, eu diria que isso é um tipo de classe média atuante, que está aumentando e está tendo mais poder, e que está irritadíssima neste momento. Sobretudo agora, quando, com este escândalo da Câmara, dessa absolvição de gente envolvida, claramente envolvida no mensalão, e uma deputada dançando samba em cima disso. Então, obviamente, essa classe... eu peguei hoje o jornal o Globo, por exemplo, seção de cartas. Não tem uma, mas uma indignação total. Isso é classe média. Quer dizer, essa opinião pública... Tem esse viés moralista também, né? Tem um pouco, porque... Eu me lembro nos anos 60, uma coisa do lacerdismo também, né? Tem, porque classe média, ela paga muito imposto. Ela não foge dessas coisas. Então, qualquer coisa dessa afeta muito a classe média. Porque ela não foge. Não, alguns podem fugir, mas a maioria são assalariados, não podem fugir do imposto. Então, carregam nas costas boa parte desses 35% de imposto do Brasil sobre... que é realmente um absurdo. Então, ela não tem muito escapatório. Quer dizer, lá embaixo você tem a assistência social, lá mais embaixo. Em cima, as pessoas são ricas, não precisam disso. Ela está espremida. E aí, é claro, desenvolve essa... Você acha que essa faixa da população, digamos, essa classe média, vai ser decisiva nas eleições desse ano? Ou ela já não tem esse peso relativo? Quer dizer, o peso dela nas eleições é menor, já foi maior e hoje é menor? Eu não sei se foi maior, quer dizer, o fenômeno populista no Brasil, quer dizer, o crescimento do eleitorado do Brasil data de 1945.
Realmente é muito recente. Então não foi à toa que antes disso votava 3, 4% da população. Então houve uma invasão de gente no cenário político via eleição. E aí isso exatamente coincidiu com o que se chama da época populista, de Vargas, primeiro, Aldemar em São Paulo, Vargas, etc. O que significou a entrada dessa massa de gente, né, votando. E aí, neste momento, sim, eles tiveram um impacto grande, quer dizer, o PTB começou a ganhar. Por quê? Porque quem votava antes era muito pouco, era um peso grande. Hoje em dia, com a ampliação muito grande do direito de voto, que é uma das mais amplas do mundo, né? São 120 milhões quase. Talvez uma das mais liberais do mundo, é claro que o peso relativo deste setor de classe média, seja lá como seja definido, nisso acaba sendo reduzido. Então, ela não realmente é um fator importante, mas essa massa de população que está lá embaixo é mais decisiva em termos numéricos. Essa ideia de usar esse conceito de republicano, que se usou tanto nos últimos tempos, até desgastou um pouco, eu acho que até que desgastou, até está refluindo esse uso, era uma tentativa de estabelecer um novo momento histórico do país, quer dizer, um novo momento agora, vai baixar a impessoalidade na administração. Foi isso? Foi uma tentativa ou é uma coisa mais inconsciente? Essa é outra palavra que mudou muito ao longo da história, o sentido dela. Eu nem sei bem nem como é que estão usando isso recentemente, está confuso, que não se define bem. Aliás, eu me lembro de um ensaio seu, que o senhor fala da República também. Classicamente, inclusive o próprio Frei Caneca no Brasil, que escreveu um trabalho sobre isso, que é República. Isso é baseado em Roma, na ideia de Roma, é República, a palavra é romana. Significa o quê? É coisa pública. Significa o quê? Significa o espírito público. Significa a pessoa se dedicar realmente ao bem comum. Tem preferência ao seu próprio bem individual. Essa é uma das bases da ideia de república. E depois, Montesquieu introduziu, junto com isso, mas não está distante disso, a ideia de virtude. Mas é a mesma coisa, virtude pública. Isto é, uma pessoa que não vai... A monarquia está baseada na honra, mas a república está baseada na virtude. Isto é, a pessoa realmente se dedicada a esse espírito público. Ora, isso significa realmente dedicação ao espírito público e interesse pelo que é coletivo, não individual. E que inclui, você pode incluir a ideia de bom governo. Quer dizer, um governo que atenda ao interesse público. Este é o sentido tradicional de república, que entre nós nunca teve muita vigência. Você já viu o que aconteceu no último ano, por exemplo, todo esse escândalo, é o antirrepublicano, exatamente o antirrepublicano que está aí, isso é a ausência de virtude pública. Alguns dizem assim, tudo bem, mas isso hoje é inviável, hoje você tem uma sociedade capitalista, o que interessa realmente é o interesse que manda em tudo isso, é o interesse individual, etc. Isso é uma coisa utópica a pensar nisso hoje. Mas há países em que isto é muito maior, essa ideia. Quando nós falávamos antes de cidadania e cidadania, realmente é um pouco isso. Quer dizer, na nossa tradição falta essa... Quando a pessoa sai na rua, joga papel na rua, não tem nenhum cuidado com o público, a esse nível mesmo, do próprio cidadão. O cara te entrega um papelzinho na rua, você pega e joga no chão. Isso tudo é falta desse senso. Então é falta realmente de um espírito público. Eu estou conversando hoje aqui com o professor Zé Murilo de Carvalho, professor titular de História do Brasil do FRJ. A gente vai para mais intervalo e volta já.